Hallo Leute, guten Sonntag, guten Morgen. Heute sprechen wir über ein besonderes Thema. Viele Leute haben gefragt und heute spreche ich endlich über die Zeit. Hoje nós vamos falar finalmente sobre as horas, sobre como perguntar horas e como responder horas. Muita gente tinha me perguntado sobre isso e então essa aula foi uma aula muito pedida e finalmente chegou a hora. Bom, vamos começar pela pergunta. Como é que eu pergunto que horas são? A pergunta de que horas são é Wie spät ist es? Wie spät ist es? Atenção, o que isso significa? Wie significa quão ou como. Aqui vai ser quão. Wie, quão. Spät significa tarde. Ist es significa é. Então, wie spät ist es, ao pé da letra, é quão tarde é. Mas sim, essa é o único jeito de perguntar sobre horas, sobre que horas são. Não tente quebrar a cabeça imaginando que tem um outro jeito mais próximo do português. Não tem. É só assim, wie spät ist es, quão tarde é. E como é que eu respondo? Bom, o jeito mais simples, o jeito mais tradicional é começar com es ist. Es ist vai significar é, né? Lembre-se que esse es ist a gente vai usar em muitos casos quando a gente não tem um sujeito determinado. Então, esse es entra no buraquinho lá do sujeito só para tampar aquele buraco, porque em alemão não posso ter frase sem sujeito. Então, es ist significa simplesmente é. É a expressão que a gente usa, por exemplo, para falar que tá frio. Eu falo es ist kalt, tá frio, né? Porque o verbo ist é tanto ser quanto estar. Então, es ist kalt, está frio. Es ist 9 Uhr, são 9 horas, né? Então, es ist é simplesmente é ou está. Muito bem. E aí, como é que eu vou usar? Eu vou usar a palavra Uhr. Uhr significa hora, a hora do relógio. Então, se são, por exemplo, 9 horas, eu vou falar es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. E se eu quiser falar os minutos? Vamos dizer que são 9 horas e 35 minutos. Aí eu vou falar es ist 9 Uhr und 35 Minuten. Es ist 9 Uhr 35 Minuten. Então, o Uhr, essa palavra que significa hora, vem entre hora e minuto, ok? Então, es ist 9 Uhr 35. Aí você pode falar ou não a palavra Minuten depois. Esse é o jeito tradicional que você pode falar qualquer coisa. E as horas em alemão vão de 1 a 24 horas, como no Brasil. Então, você pode falar, por exemplo, se forem 17 horas, es ist 17 Uhr. 18 horas, es ist 18 Uhr. 18 horas e 25 minutos, es ist 18 Uhr 25 Minuten. Tudo bem. Essa é a parte tradicional, é o jeito fácil de falar isso. Mas, assim como em português, em alemão, eu vou ter jeitos mais rapidinhos, mais práticos de falar as horas. Quando eu falo, por exemplo, em português, são 15 para as 2. São 10 para as 3. Em alemão, eu vou ter uma coisa parecida com isso. Então, para a gente aprender isso, a gente vai ter que aprender duas preposições especiais. Duas preposições de tempo. Nach tem muitos significados, mas ele tem um significado temporal de depois. Nach. For também tem muitos significados, mas no significado de tempo, temporal, ele significa antes. Então, nach, depois, for, antes. Isso aí vai ser central, vai ser muito importante para a gente aprender a falar as horas. Ó, então, aí embaixo você tem os horários e a gente vai entender o que está acontecendo. Por exemplo, se são 7 horas, meu único jeito de falar isso é es ist 7 Uhr. Es ist 7 Uhr. Se são 7 e 3, eu posso falar es ist 7 Uhr 3. A gente acabou de aprender esse tipo de jeito de falar. Es ist 7 Uhr 3. Mas eu tenho uma outra forma de falar isso, que é usando a palavra kurz.
Kurz significa um pouquinho. Então, eu posso falar, es ist kurz nach 7. Atenção, então vamos tentar entender essa frase. Es ist kurz nach 7. Kurz significa um pouquinho, né? Curto, um pouquinho. Nach, depois. 7, então é um pouquinho depois das 7. Então, não estou sendo muito específica, estou falando que passou um pouquinho das 7. Es ist kurz nach 7. E se for 7 e 5? Posso falar, es ist 5 nach 7. São 5 depois das 7. Agora a gente passa para o 7 e 15. E para o 7 e 15 a gente tem uma forma especial de falar. Porque 15 é um quarto de hora, né? Vamos fazer a matemática aí. Uma hora tem 60 minutos e 15 minutos é um quarto de 60. Então 15 minutos eu posso chamar de Viertel. Viertel. Então 7 e 15 são um quarto depois das 7. Viertel nach 7. Então, até aí tudo bem. Vejam bem, essa primeira parte do relógio, ou seja, essa primeira meia hora, para qualquer hora, né? Então, de 7 a 7h29, de 6 a 6h29, eu vou sempre usar a hora anterior de referência. Que hora anterior? Pensem bem, né? Se a gente está falando da hora entre 6 e 7, nas primeiras meia hora, eu vou usar sempre o 6 como referência. Se eu estiver falando entre as horas 7 e 8, eu vou usar sempre o 7 como referência na primeira meia hora. Então, toda vez que eu estiver falando a primeira meia hora, 7h10, 7h15, 7h20, eu vou usar sempre o 7 como referência. Ou seja, vai ser 5 depois das 7, 15 depois das 7, etc. Agora, chegou no 30, eu vou começar a usar a hora posterior como referência, ou seja, o 8. E é por isso que eu tenho no 7h30, halb acht. Chegou no 7h30, eu vou usar a hora posterior como referência. Presta atenção que no 7h30 eu não tenho preposição, não tenho nada. Eu tenho só o halb, que significa meia, e o acht, que significa 8. Então, meia, 8. Na verdade, significa meia hora para as 8, mas eu não tenho para, eu não tenho nada, eu só tenho halb acht. Então, isso, quando você quiser falar, então, 6h30, halb 7. Se eu quiser falar 9h30, halb 10. É sempre halb e a hora posterior, e a hora cheia posterior. Isso é bem estranho, eu me lembro bem quando eu cheguei na Alemanha a primeira vez, e, nossa, quando as pessoas marcavam comigo 2h30, né? Eu sempre chegava, por exemplo, né, falava, é halb drei, né? 2h30 é halb drei, é meia e 3. Então eu chegava sempre 3h30, porque como o número que a pessoa falava era 3, isso me ficava na cabeça, uma loucura. Mas então você tem que aprender que quando eu falo halb mais o número, significa, por exemplo, halb acht, né? Significa então 7h30. Muito bem. Então, e 7h45? Atenção, como eu disse, agora a gente vai usar o 8, né, como referência. Então, 7h45 é 15 antes das 8. Então, a gente vai passar a usar o for. Viertel vor 8. Viertel, um quarto, vor, antes, 8. Então, Viertel vor 8. E 5 antes das 8, 7h55. 5 vor 8. E 7h58, ou seja, um pouquinho antes das 8. Kurz vor 8. E quando eu chego de novo na 8, seria 8 Uhr, né? Es ist 8 Uhr. Eu posso falar es ist 8 Uhr, ou eu posso falar simplesmente 8 Uhr. A mesma coisa, né? Quando a pessoa te pergunta na rua, que horas são? Você pode falar 7h40, ou você pode falar são 7h40. Então, aqui, a mesma coisa. De bônus, nessa aula, eu queria falar do 7h25 e do 7h35, ou seja, o minuto 25 e o minuto 35. Se você olha para o 7h25 e para o 7h35, você pensa que você vai falar isso como? Em alemão, eles falam assim, ó, 5 antes das 8h30. 5 antes das 7h30, tá vendo, ó, minha cabeça? 5 antes das 7h30. Então, você fala 5 vor
7h30. Então, 5 antes das 7h30. E como é que ficaria 7h35? 7h35 ficaria 5 nach 7h, né? 5 depois das 7h30. Espero, então, que vocês tenham entendido muito bem agora essa questão das horas. Eu sei que é um pouquinho estranho, mas depois que você pega o jeito, fica bem fácil. Schönen Sonntag noch, Leute. Tschüss!